Meu nome é Eduardo Bezen, eu sou arquiteto, sou diretor e sou fundador da Galeria Gravura Brasileira. A galeria foi fundada em 1998 por mim e pelo meu sócio na época, Alberto, e ela funcionava no mesmo espaço do meu escritório de arquitetura, que era na Gabriel Monteiro da Silva. E até hoje continua dessa forma. Juntamente com a galeria tem um escritório de arquitetura, a gente faz projetos e gerenciamento de obras, esse tipo de coisa. Eu percebi que, apesar de ter uma produção de muita qualidade, não existia nenhum espaço de galeria dedicado só à gravura em São Paulo e no Brasil. E continua não existindo. Nossa galeria, ela é a única galeria que é dedicada somente à gravura no todo o Brasil. Nesses 22 anos de galeria, a gente já fez mais de 200 exposições. A gente já participou de várias feiras, fez várias exposições em outros estados do Brasil e em vários países do mundo. E a gente já fez vários intercâmbios com outros ateliês de outras cidades, de outros países. Fizemos muitas palestras, lançamentos de livros e organizamos durante 5 anos o SP Estampa, que era um festival de artes gráficas, onde tinha palestras, workshops, exposições, oficinas, todas focadas na arte da gravura. Aumentaram muito os espaços expositivos, Itaú Cultural, Moreira Salles, a própria Pinacoteca, com um espaço exclusivo de gravura. Tudo isso na época não existia. A gente, na verdade, acabou sendo pioneiro, mas depois de momento, aconteceram muitas exposições. Teve uma exposição muito grande no Rio, em 2001, que chamava Rio Gravura, que teve mais de 40 exposições durante a mesma semana. E a gente percebeu que aumentavam as exposições, também aumentava o interesse das pessoas e também o número de artistas, que o número de artistas é muito grande. O que aumentou também o público da galeria, né, que antes era muito restrito, agora abarca pessoas de todas as áreas, não só... No começo a gente recebia muitos artistas e muitos estudantes, mas agora a gente vê que tem um público muito maior e acho que isso também aconteceu com toda a área de artes plásticas em São Paulo, pelo menos. Com SP Arte, SP Arte Foto, aumentou muito o interesse por colecionar e por ver exposições de artes, né? Em termos técnicos, a gravura é uma arte muito antiga, né? Você pode pensar até na pré-história, quando se gravava as pedras e faziam inscrições, ou até nas pinturas das cavernas, você pode considerar como se isso fosse gravura também, porque você tinha uma matriz que era a mão, por exemplo, e que eles passavam um pigmento e imprimiam essa mão na pedra. E você pega a gravura, estilogravura, tem uma técnica que tem mais de 1000 anos, ou a gravura em metal, 500 anos. Todas essas técnicas, elas continuam sendo utilizadas. No Brasil, a gente tem uma quantidade maior de artistas que trabalham com técnicas de gravura em metal e estilogravura. Litografia e serigrafia. A litografia, quando a gente começou a galeria, 20 anos atrás, tinha mais gente fazendo do que atualmente. Porque a litografia, você precisa de uma prensa muito grande, você precisa de um ateliê específico para isso. Praticamente não existem mais esses ateliês. Não existe também mais a pedra onde você faz a litografia. Essas pedras, elas vinham de uma pedreira na Alemanha e não existem mais, elas acabaram. Então, a técnica que se utiliza ou é uma reutilização dessas pedras enquanto elas continuem aguentando, ou então a lito offset, que faz o mesmo tipo de resposta que você tem, só que numa chapa de offset. E que a maior mudança que eu acho que aconteceu é em relação à impressão digital. Então, você tem muitos artistas que hoje trabalham as imagens no computador e imprimem impressoras de alta qualidade, em papel fotográfico, até papel de gravura. Tem um papel de gravura que é especial para impressoras, e aí você tem umas técnicas que você consegue incorporar essa técnica que seria a mais recente, né? a mais atual. E eu acho que ainda as pessoas têm uma formação que ela vem, talvez, dessas técnicas mais tradicionais e que elas continuam prevalecendo.
Por exemplo, aqui atrás de mim tem essas gravuras, que é uma exposição que a gente vai abrir semana que vem, que é do Cláudio Caro Preso, que é xilogravura. Então, são várias matrizes com impressões de cores diferentes e ele usa, além disso, ele usa stencil também para fazer as máscaras na hora da impressão. Então, essas técnicas bem antigas, elas continuam existindo, elas nunca vão sumir. Agora, lógico que as outras entram paralelas, né? Então, você tem uma mistura até de fotografia com impressão digital, ou até artistas que imprimem as imagens de computador e depois retrabalham essas imagens com outro tipo de técnica por cima, ou gravura em metal, ou xilogravura. Enfim, eu acho que essas novas técnicas, elas vêm somar, elas simplesmente enriquecem a linguagem, elas não fazem as outras linguagens desaparecer, porque acho que tem uma noção, né, de que essas coisas, essas técnicas mais antigas vão desaparecer, mas nunca vão desaparecer, elas simplesmente vão se somar às outras e vão todas ficar existindo simultaneamente, né? Aqui no Brasil você tem poucos impressores. Uma característica da gravura no Brasil é que são os próprios artistas que imprimem. Nos Estados Unidos, o artista faz a matriz e manda para um ateliê de impressão. Ou, muitas vezes, faz a matriz em conjunto com algum impressor ou com algum outro artista e depois imprime, manda imprimir, ele faz a sua impressão. Acho que essa é uma característica muito forte aqui, que realmente muda um pouco a forma como a gravura é vista, e tem muito essa questão de que cada obra, cada gravura é única, mesmo tendo uma tiragem. Elas nunca são exatamente iguais, porque o artista pode interferir na impressão. Isso é uma coisa que vem desde o Guild, que ele tinha a matriz que ele fazia era uma cor só preto, mas ele variava a pressão que ele dava na matriz. Com isso ele conseguia várias gradações de preto e cinza e criavam uma transparência ou uma profundidade diferente. Guild, Lívia Abramo, Lazar Segal, esses acho que foram os 3 grandes artistas do início da gravura, porque a gravura no Brasil tem uma história recente. A gravura como expressão artística tem uma história de 100 anos mais ou menos, é bem recente. Que você tinha até 1808, que foi quando o Dom João VI veio para o Brasil, qualquer tipo de impressão era proibido no país. Não podia ter imprensa, não podia ter nada. Então foi só quando ele chegou começou a ter uma imprensa aqui. Então aí começou a ter um pouco de gravura de reprodução, gravura de imagem, tudo, mas a gravura artística mesmo começou quando o Carlos Oso veio para o Brasil em 1913, começou a ensinar gravura e a partir daí a gravura começou como expressão artística mesmo. Então, esses 3 artistas, o Segal, o Lívia Abramo e o Guild, foram os artistas iniciais. A partir daí, tem muitos artistas que são muito importantes, como Remy Nakatsu, Maria Bonomi, Marcelo Grasno, Evandro Carlos Jardim. Todos esses artistas, eles, além de produzirem gravura, eles sempre trabalharam em ateliês onde eles eram professores. Então, você consegue traçar uma linha desde o Guild, que morreu em 1960, mas que deu aula, que trabalhava junto com Marcelo Grasno, que trabalhava junto com outros artistas e continua essa linhagem de artistas. Praticamente, eles todos se conectam, né? Porque você tem os artistas que fizeram faculdade, mas muitos desses artistas continuam tendo aulas em ateliês, trabalhando em ateliês, e através dessas conexões, você cria uma espécie de rede, né, de artistas que trabalham com gravura, que são todos interligados. Acho que isso é uma coisa que acontece só na gravura também, porque é difícil cada um ter sua prensa, ou para fazer uma gravura em metal você precisa ter as bacias com os ácidos, então isso geralmente você tem que ir para um ateliê para fazer. E isso acaba criando uma espécie de fraternidade, quer dizer, artistas que dividem o espaço para poder trabalhar juntos e dividir os materiais, dividir a prensa. E isso é uma questão também da gravura no Brasil. Todos esses artistas, eles acabam sendo conectados por causa dessa questão. A questão da moldura, além de ter a questão da execução da moldura, você não pode, por exemplo, colocar uma obra num lugar que bate sol, ou que tem muita luz,
ou que tem umidade, tudo isso vai estragar o trabalho. Não só a gravura, mas como qualquer obra, né? Mesmo uma pintura, você não pode ter umidade, tem que ser uma parede seca, não pode ser num lugar que tenha incidência de sol direto. E algumas gravuras, ou mesmo pinturas, podem desbotar se tiver muita luz. Então tem que ter também esse cuidado na hora de você escolher o lugar para você pendurar a sua obra, né? Não pode ser em qualquer lugar. Depende muito da obra, mas de uma forma geral, ela tem que ser guardada num lugar seco e ao abrigo de luz forte, né? Pode ter luz, lógico, mas não uma luz muito forte. Isso é super importante, a questão da moldura, né? A gente sempre orienta a fazer moldura num lugar que trabalhe com materiais neutros, com passepartout neutro, fundo neutro, que saiba como emoldurar a gravura, como fixar ela no fundo. Muitas vezes a gente mesmo leva a gravura para emoldurar em locais que a gente conhece, porque tem muitas moldurarias que não sabem trabalhar com gravura. Eles colocam nem com pôster, porque qualquer imagem que você tem em papel, você tem que tratar de uma forma que ele tenha uma durabilidade, né? E que você não pode colar com colas. Tem molduraria que usa fita crepe ou colas assim amarelas, durex. Esse tipo de material não pode usar. Então tem que ser realmente o vidro não pode ficar, por exemplo, colado no papel, tem que ter um distanciamento. Para isso que serve o passepartout. Ou pode ser uma moldura tipo caixa, que a obra não fique colada no vidro, que ela possa respirar. Também não adianta colar a obra inteira, tem que poder se mexer, porque o papel trabalha com a variação de temperatura, então tem que ter o papel pode ser fixado só em alguns pontos. Tem que ser uma molduraria que saiba fazer. Então a gente orienta também em relação a isso. E muitas vezes os clientes deixam a gravura aqui para a gente levar na molduraria. Agora, a questão das matrizes, a gente não tem muito domínio disso, porque fica com os artistas, as matrizes ficam com os artistas. A gente não fica com as matrizes aqui, né? Eles mandam as obras prontas. Algumas exposições a gente fez com as matrizes, porque as pessoas têm curiosidade de ver, então a gente expõe as matrizes também. Mas, por exemplo, uma matriz de uma gravura dessas, assim, com 2, 3 cores, às vezes com 4, 5 cores, você tem às vezes 2 ou 3 matrizes. E o artista guarda, então ele tem que guardar com cuidado. Então, tem muitos artistas jovens que trabalham com gravura e que são artistas que têm uma obra de qualidade, que eu acho que seria bom ficar de olho. Porque, por exemplo, você tem o Ernesto Bonato, você tem o Ulisses Bosco, o Cláudio Caropreso, o Francisco Maringelli, a Jaqueline Arones, Nina Krais. São artistas que trabalham assim de formas muito diversas com a técnica da gravura. O Fernando Vilela, por exemplo, que mistura estilogravura e fotografia, com essa mistura das técnicas, né, que tem muitos artistas que estão se colocando um pouco nessa linha. E a gente trabalha na galeria, tem mais de 200 artistas, então a gente tem um acervo de praticamente 3.000, 3.500 obras. Muita gente, tem gente do Brasil inteiro, e muita gente continua trabalhando e não para de chegar imagem de gente que quer fazer parte da galeria. Assim, é uma arte que continua muito viva. E acho que até porque você tem essa questão do computador e das ferramentas digitais, acho que isso acabou fazendo renascer um pouco a gravura, porque ela é uma arte que pede que você coloque a mão, que você grave na madeira, corte a madeira, vá na chapa de metal, passe o verniz, quer dizer, tem uma coisa muito manual também. E acho que isso se coloca como contraponto a toda essa questão da tecnologia, das mídias digitais. Então, acho que isso acabou trazendo uma atenção muito grande para a gravura. Muita gente que quer começar a coleção, quer comprar gravura, eles vêm aqui e pedem gravuras de, geralmente, artistas famosos. Por exemplo, se tem gravura da Tomi Otaki, se tem gravura do Paulo Pasta, então eles pegam algum artista que eles gostam, que fazem pintura, geralmente, e perguntam se tem alguma gravura desse artista. E
Por exemplo, a Tomiotaki, tanto o Paulo Passo como a Tomiotaki fizeram gravura, enfim, independente das pinturas. Mas a gente tenta... A primeira coisa que eu faço é explicar um pouco o que é gravura, porque as pessoas não sabem muito bem o que é. Elas pensam que é xerox, tem gente que pensa que é xerox, tem gente que pensa que é desenho, tem gente que pensa que é foto. Então, eu às vezes mostro uma matriz, por exemplo, uma matriz de xilogravura, uma matriz de metal, explico como é feita, o que é a técnica, né? Qual é a base, o princípio dessa técnica, que tem uma prensa, que tem um ácido, que tem a tinta. Enfim, a partir daí a pessoa ela consegue visualizar melhor o que é a técnica e valoriza mais a obra. A partir dessa questão de que vem já com uma coisa meio formada, né? De querer uma gravura mais ou menos de reprodução, né, de algum artista famoso. Eu tento mostrar que tem uma grande produção, que tem artistas que fazem gravuras originais, que uma coleção de gravura ela tem que ser baseada nesse tipo de trabalho, né? Eu acho que é importante a pessoa, quando vai ver a gravura, ela vê uma obra de qualidade, né, que já tem domínio técnico, porque a gravura ela demanda um tempo para você conseguir dominar, né? Eu lembro que eu fiz o curso de gravura durante 2 anos e era muito difícil, assim, eu não saí com uma técnica muito fraquinha. Ela demora realmente para ser dominada então eu tento mostrar artistas que já têm um domínio maior da técnica, porque a galeria acaba sendo um espaço democrático, a gente recebe artistas um pouco mais iniciantes, né, e artistas já mais consagrados. Então, dentro dessa gama de obras, eu tento mostrar os artistas que, na verdade, são um pouco os meus favoritos, mas que também têm um domínio maior e que são artistas de maior qualidade, assim, de maior dedicação também.